Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Deus, Pai poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Continua nos abençoando, continua nos direcionando nesta escola bíblica, Jesus. Nós te louvamos porque tu tem feito grande obra em nossa vida. E por isso nós estamos tão felizes, estamos tão alegres, Jesus. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Obrigada por tudo, Jesus. Opera aqui em nosso meio, fala conosco aquilo que nós precisamos e necessitamos nesse estudo. Nos dê a grande bênção e vitória, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, lembrando que esta palavra, ela vai ser aqui gravada, e quem quiser, depois eu vou estar disponibilizando o conteúdo dela, tá bom? Para você, e assim Deus vai nos abençoar. Vamos então para o estudo da palavra. Como lembramos que a escola bíblica, aqui todo domingo na igreja Pentecostal Deus e Amor, às 19 horas, estamos com a escola bíblica aqui para a glória de Deus. E você que ainda não foi ou não veio ou participou das nossas escolas bíblicas, venha participar para a glória do santo nome de Jesus, amém? Todos vão ouvir os estudos da palavra. Você que está em casa também, você pega a sua Bíblia para acompanhar juntamente com os irmãos aqui da igreja. Em nome de Jesus, todo mundo com a Bíblia na mão, nós vamos aprender para a glória de Deus, amém? Louvado seja Deus. Queridos, falamos sobre falsos profetas. Aqui nós vamos trazer este ensinamento da palavra de Deus de acordo com o que a Bíblia nos mostra sobre os falsos profetas. Primeiro nós vamos utilizar da palavra de Deus, do texto de Mateus capítulo 24, e nós vamos pegar o versículo 4, 5 e 11 para a glória de Deus, e você vai acompanhar na sua Bíblia Sagrada aí, que ela é a nossa aqui regra de fé e prática para chegar ao céu, para encontrar com Deus um dia, amém? É nela que nós devemos apoiar, é nessa palavra que nos conduz à mansão celestial. Vamos lá? Eles, quem são os falsos profetas? Eles fazem oposição à verdade, são contra a verdade, eles não querem saber da verdade, eles são os falsos profetas. E eu falei Mateus capítulo 24, você vai pegar aí, e o versículo 4, 5 e 11 nós vamos ler. Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 24, capítulo de número 24, versículo 4, 5 e 11, para a glória de Deus. E respondeu Jesus: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou a Cristo, e enganarão a muito. Eu vereis, vamos por 11 agora. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, amém? Louvado seja Deus. Lembrando, você que está ouvindo aí, não precisa ficar se levantando, pode pegar o texto sentado mesmo e ler comigo, tá? Não precisa se levantar. Traga uma aguinha para mim, aguinha aí para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vemos o cuidado de Jesus alertando a igreja sobre os falsos cristos e falsos profetas. Vemos ele citar 3 vezes, 3 versículos sobre isso no capítulo 24, do versículo 1 até o 14. Ele começa falando sobre este assunto neste capítulo. Ele citou 3 vezes, 3 versículos, e os outros assuntos referentes à sua vinda, ele citou somente uma vez.
vemos a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo em relatar à igreja quando seus discípulos o interroga sobre o fim dos tempos, qual seria os sinais da vinda de Cristo, da segunda vida. Então Jesus tem o cuidado de alertar os seus discípulos, e vemos para a sua igreja atual, na Bíblia Sagrada, o cuidado com o enganador, o cuidado para com os falsos profetas, para não sermos enganados. Vemos que ele faz menção com veemência e com mais força, com 3 vezes falando sobre o enganador, e os outros sinais que são guerras, pestes, perseguições, iniquidade aumentando, ele faz referência somente uma vez, mas sobre o enganador, sobre os enganadores, ele faz referência então 3 vezes. Ele vai dizer para acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos significa estai de sobreaviso, estai alerta, estai vigilante, estais observantes. Então ele diz mais, porque muitos vão vir em meu nome dizendo eu sou Cristo. Cristo também significa ungido de Deus, unção de Deus, ou unção. Nós podemos ver que no decorrer dos tempos tem aparecido alguns aí dizendo que é o Cristo. Nós podemos ver até na nossa nação um que se diz ser a reencarnação de Cristo. Nós podemos ver em outros países alguns dizendo que teve uma suposta revelação de que é Cristo, a reencarnação de Cristo. Nós também podemos ver que muitos dizem eu tenho a unção de Cristo, muitos dizem eu sou ungido de Deus, muitos dizem eu sou de Deus, mas será que verdadeiramente essa pessoa que diz que é ungido de Deus é de Deus? Vamos ver isso no decorrer da escola bíblica aqui nós podemos ver sobre os falsos profetas, e nós vamos descobrir essas verdades da palavra de Deus, amém? Então, vamos lá, o Velho Testamento já tinha falsos profetas, e no início da igreja primitiva, nós também vemos isso. Nós podemos ver em 1 Reis, você vai acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 18, versículo 22, louvado seja Deus. Procure, que eu quero que você leia, para você acompanhar, para você ver que aqui é Bíblia. Aqui vamos em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 22. E podemos ver que diz assim na palavra de Deus: então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Podemos ver que Elias, ele está ali em Jerusalém, que é o profeta de Jerusalém, naquele tempo, em Canaã, o profeta hebreu, o profeta escolhido por Deus, para pregar contra Acabe e Jezabel. Acabe da linhagem judaica, Acabe que era rei de Israel, mas Acabe se corrompeu com adorações a ídolos, adorações a deuses mortos falsos. E então Deus levantou o profeta Elias para pregar contra Acabe, para pregar contra os profetas de Acabe e de Jezabel, que Jezabel, o rei Acabe acaba casando com esta mulher, que era uma mulher que não era da linhagem judaica, mas de outros povos, que adoravam outros deuses, e Acabe desobedece a Deus casando com ela, e ela faz a mente dele, e ele começa a adorar outros deuses. E esses outros deuses
Começou que Jezabel começou a persuadir, começou a convencer os profetas de Deus agora se corromper. E aí então o que acontece? Aqueles profetas, alguns que eram de Deus, começaram a se corromper e viraram os profetas de Baal, que eram os 450. E então outros que não queriam seguir o que Jezabel falava, não queriam seguir os deuses de Jezabel e de Acabe, Jezabel mandava matar os profetas verdadeiros, fiéis de Deus. E então, quem era Baal? Baal era o principal deus da fertilidade em Canaã. Balins, que você já ouviu falar, é o plural de Baal. Sua companheira era Azera. Nós podemos ver que era poste ídolos colocado ali. Colocava tipo de madeira, um ídolo ali feito por mãos humanas, e ele começava a adorar. Acabe começava a adorar, Jezabel começava a adorar, os 450 profetas de Baal começavam a adorar aqueles profetas que eles fizeram com suas próprias mãos, que não tem poder nenhum, que não podem fazer nada por ninguém. E então nós podemos ver que cenário complicado, que naquele tempo já existiam os falsos profetas, porque os falsos profetas se esqueceram da voz de Deus, da palavra. O verdadeiro profeta, vários, se esqueceram da palavra, da voz de Deus, e começaram a virar falsos profetas, se apostatando da fé. É o que tem acontecido muito hoje. Tem muitos que eram profeta de Deus, que falava e pregava e vivia o que Deus mandava, e hoje é um falso profeta, está comendo na mesa de Jezabel simbologia, aqui há demônios, está comendo na mesa de Satanás, está servindo a Satanás. Então naquele tempo já existia falsos profetas. E podemos ver que também tinha os 400 profetas de Acera, que era a companheira do profeta Baal, nas suas entidades satânicas. Então nós podemos ver que um certo dia, o profeta Elias, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem fiel a Deus, temente, que não se corrompeu, e tinha alguns outros também que não tinham se corrompido. Então o profeta Elias falou: chama aí, rei Acabe, todos esses profetas. Eu quero os 800 profetas, 400 de Baal, e o 450 de Baal e 400 de Acera, aqui para o Monte Carmelo, para nós fazer um desafio. E nós vamos agora colocar aqui um holocausto, um sacrifício. Nós só não vamos colocar fogo. O Deus que é o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Aí foi todo mundo, foi todo Israel. E então o que aconteceu? Primeiro o povo de Baal, os profetas de Baal eram muitos, então eles começou a clamar ao Deus deles, pedir para mandar fogo para consumir aquele holocausto, e nada, eles passaram seu horário, passaram o dia e nada aconteceu. Mas quando Elias então falou: é minha vez, Elias conserta aquele altar, coloca muita água, e aí então Elias clama a Deus: ó Senhor, para eles ver o teu poder, meu Pai. Então Elias faz uma oração a Deus, e quando ele clama a Deus, vem o fogo, consome o holocausto e bebe muita água que estava ao redor, e fica tudo seco. Então Elias manda levar os profetas de Baal para baixo, para o rio, e matar, porque só há um Deus verdadeiro, que é o Deus que nós servimos. Pode glorificar a Deus. Lembramos que nós estamos aprendendo aqui sobre os falsos profetas. Vamos agora para Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios 11, 13. Para a glória de Deus, nós vamos fazer menção desse texto. Pegue aí na sua Bíblia aí, acompanhe para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Coríntios 11, 13. Louvado seja o nome de Jesus.
e nós vamos entender a poderosa palavra de Deus. 11:13, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja em Corinto, porque a igreja em Corinto está passando por uma grande dificuldade, porque depois que a igreja primitiva, ela começa a criar força e crescer, Deus abençoar, tem alguns que saíram da igreja primitiva, da igreja de Deus, e começaram a fundar outras igrejas, começaram a seguir outros movimentos, e se diziam apóstolos, mas a Bíblia diz que eles saíram do meio de nós, porque não são de nós, diz na palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda aqui, que aqui está falando da questão doutrinária, da questão de seguir a palavra de Deus. Quando Paulo, ele diz que muitos falsos apóstolos são fraudulentos, e eles parecem ser apóstolos de Cristo, ele está dizendo assim: tem uns falsos profetas por aí, que eles estão parecendo ser de Cristo, parecendo dizer que vive e prega a verdadeira palavra, mas eles não são. O apóstolo Paulo estava mostrando para a igreja em Corinto, que a igreja em Corinto precisava ficar alerta sobre os falsos apóstolos, que estavam ali começando a difundir, começando a colocar questões que não eram bíblicas sobre várias pessoas. Então ele dá esta alerta para a igreja em Corinto, e nós podemos ver que já tinha daquele começo, já começava ali vir os falsos profetas aparecer na igreja primitiva, e aí começar a tentar transtornar o evangelho do Senhor Jesus. E o que são esses falsos profetas? A Bíblia nos fala em 2 Pedro, capítulo de número 2, pega aí a sua Bíblia. E quem são, o que fazem esses falsos profetas? Vamos lá, 1 Pedro, você vai abrir a sua Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 2, o 2 Pedro, perdão irmãos, 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 1 até o 3. 2 Pedro 2, para a glória de Deus. 2, 1 até o 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si, mesmo repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. A palavra de Deus é clara em nos mostrar sobre os falsos profetas, falsos mestres e falsos doutores. E o que eles fazem? Eles introduzem encobertamente heresias. Ou seja, encobertamente é de maneira que não é perceptível, de maneira desapercebida. Ele vai porque a Bíblia diz, e Jesus falou, que o falso profeta ele não vem ali como o diabo. Jesus disse que ele vem como um cordeirinho, mas por dentro é lobo devorador. Então ele começa a introduzir ali umas heresias ali, de maneira que a gente nem percebe se a gente não orar, jejuar e ler a Bíblia. Por isso que o crente tem que viver no jejum, oração e Bíblia, para não ser enganado. Então, o que nós podemos ver hoje? Muitos aí, tem uma religião por aí que diz que o pecado de Adão e Eva
de Adão e Eva não foi comer do fruto. Uns tais falsos profetas dizem que foi relação de Eva, da mulher, com a serpente, relação sexual. Olha que loucura, que heresia. Outros dizem que nós precisamos guardar o sábado para ser salvo. Olha que heresia, né? Então, quantas heresias que eles estão colocando aí? Quantas heresias eles estão colocando para o povo? O que eles estão colocando mais de heresia de perdição? Estão vendendo toalhinha ungida, estão vendendo água ungida, tijolo ungida, colher de prender ungida. O que você pensar de ungido, eles estão vendendo. Até meio ungido eles estão vendendo. Então estão com tanta heresia, dizendo, vão colocar aqui na igreja um monte de porta. Aí você vai passar por esse monte de porta. Aí quando você passar por todas essas portas, as portas da sua vida serão abertas. Olha que heresia. E diz mais, você vai dar o que você tem aqui. É por isso que diz que eles vão fazer de vocês, por avareza, negócio, com palavras fingidas. Você vai doar sua lata véia para ele, é lata véia para você. Mas para ele não, porque ele está querendo a sua lata véia. Você vai doar a sua casa. Teve um falso profeta, que estava pedindo o seu aluguel, estava pedindo a sua parcela da casa própria, para você dar para ele, dizendo que Deus ia abrir a porta para você, e você ia comprar um apartamento e uma casa própria. Então nós podemos ver essas heresias. O que mais? Os pastores que liberaram a televisão para os membros, é uma heresia de perdição. Liberaram as irmãs na vaidade, no pecado da maquiagem e no pecado da saia curta. Os pastores que agora começaram a pregar só mamon, só dinheiro, teologia da prosperidade. Então agora com coreografia na igreja, uma coisa heresia que não existe na Bíblia, e várias outras heresias de perdição. Você está vendo como é que está hoje? Os falsos profetas aí já chegaram aí com doutrinas de demônio para nos enganar. Nós precisamos vigiar. Você, ouvindo da palavra, precisa ler a Bíblia, precisa vigiar, orar, jejuar, para não ser enganado por ele. Os falsos profetas que diz que a irmã pode cortar o cabelo, que diz que Jesus só quer teu coração. Tu pode usar, irmã, calça comprida, tu pode usar brinco na orelha, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode jogar futebol, irmão, Deus só quer o teu coração. Tu pode andar de bermuda também, eles dizem isso aí, não importa não, Deus quer o coração. Olha quantas heresias, olha, e muitas vezes ele usa até a Bíblia. Nós podemos ver que Satanás, no livro de Mateus, capítulo de número 4, Satanás tenta Jesus. Quando Jesus está orando e jejuando durante 40 dias, 40 noites, Satanás tenta, mas Jesus está afiado na oração, Jesus está afiado no jejum, Jesus está afiado na Bíblia. E aí Satanás fala assim, fala aí, Senhor, tu pula aí do alto do precipício aí, do pináculo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teus respeitos para que não tropece nenhuma pedra. Olha, ele usou a Bíblia. Lembre que o diabo, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando Deus começou a mandar os profetas escrever a palavra, os livros, ele já estava observante e tentando usar a palavra, texto fora de contexto, fazendo distorção dos textos bíblicos para enganar o povo. E aí Jesus falou, Satanás, está escrito também, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus rebateu com a Bíblia, mas no contexto certo, no contexto certinho. Então nós podemos ver eles usando a palavra de Deus para enganar, dizendo assim, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Aqueles que estão em Cristo já se passaram o passado. Aqueles que estão em Cristo já não tem mais condenação. E diz assim, aqueles que estão em Cristo não tem mais condenação. Mas como assim? Qual é o resto do texto?
mas aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, para esse não tem condenação. Então, vamos tomar cuidado com os falsos profetas. Vamos seguir. Então, nós entendemos que quando se aproxima a vinda de Jesus no mundo, seria maior, nós podemos ver que seria maior o engano, seria maior os falsos profetas, a numerosidade, como está escrito em Mateus capítulo 24 e o versículo 11, onde lemos que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Lembrando que os falsos profetas vão enganar muitos, não é poucos, é muitos que serão enganados pelos falsos profetas. Por quê? Porque eles querem viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu desejo carnal. A Bíblia diz que eles, por não suportar a sã doutrina, como que tendo comichões, incômodo no ouvido meio com um besourinho dentro ali, coçando ali, que eles precisam colocar alguma coisa para tirar, né? Eles vão pegar e amontoará para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, que significa desejo. Então, porque eles não suportam mais as verdades, o povo, eles vão começar agora a ir para a igreja de porta larga. Ah lá, não, a irmã pode viver de todo jeito, o irmão pode viver de todo jeito. Aí começa a ir para lá, ali é meu pastor, ele liberou a televisão, meu pastor liberou jogar futebol, meu pastor liberou assistir a novela e ir para a praia. Aí meu pastor liberou, lá é liberado, lá pode. Aí eles amontoarão esses doutores para eles, segundo as suas concupiscências. E diz que muitos serão enganados por eles, por não dar crédito à verdade, mas ter prazer na mentira. Olha aí, nós podemos ver, ouvinte da palavra de Deus, em todo o Brasil e em todo o mundo, como é que está aí, o que está acontecendo, quantos falsos profetas enganando a muito. É contada a igrejinha sincera, como a igreja aqui, onde nós estamos dando esse ensinamento da escola bíblica, aqui todo domingo, às 19 horas, venha participar conosco, ouvinte. Então, nós podemos ver que aí tem pouquinha gente, é contado, mas na porta larga, é cheio, é lotado, é uns que revelam o CPF, revela identidade. Eu queria saber para que Deus quer saber o teu CPF, a tua identidade. Deus não vai comprar nada, né? Deus não vai usar teu documento para nada, meu irmão. Deus quer saber é de te dar vitória para ver você bem, principalmente espiritual, e depois cura, bênçãos em outras áreas também Deus dá. Mas CPF e identidade é brincadeira que eles estão revelando hoje. E esses pastores, nós vimos um que estava jogando futebol no altar e dizendo que era a unção do futebol, e a pessoa que vinha até ele caía. E aquele pastor que pega o paletó e mete em todo mundo, sai caindo, gente de todo lado, sai assim caindo, quando tem um bocado daqueles besouros que cai, um monte, fica tudo forrado no chão, um bocado de gente cai. Eita, misericórdia. Aí tem uns que ficam dizendo que é a unção de Deus, rindo, morre de rir lá no chão, a igreja toda, todos os membros rindo, dizendo que é a unção do riso. Aí o outro vem lá dizendo que é a unção do só pode ser do capiroto, mas ele diz que é a unção de Deus. Esse falsário diz que é de Deus. E ele começa o quê? Ali o pessoal começa a se movimentar igual animal, uns começam a latir, uns começam a minhar igual gato, uns começam igual cobra, dá um bote. Então, onde nós vamos parar? O pastor fez o seu membro tomar gasolina, fez os seus membros comer capim. Então nós podemos ver onde está se parando. Deus agora. Nós podemos ver onde está se parando. E aí, o que você vai escolher, ouvinte? A porta larga ou a porta estreita? Jesus falou, Mateus 7,13,
Escolha a porta estreita, poucos que passam por ela, mas nela encontra a salvação. E a larga, muitos passam por ela, mas vai para a perdição. E aí, ouvinte, o que você vai escolher aí? O que a igreja vai escolher? Vai escolher o pastor liberal, que libera tudo, e que depois vão parar todo mundo no inferno se não se arrepender? Ou prefere sofrer, chorar, levando a cruz, mas receber a sua vitória? E aí, o que você vai preferir? Não é melhor chorar e sofrer e descansar eternamente do que viver regalado à vontade aqui e sofrer eternamente? Vamos lá, ouvinte, nós vamos terminar já a conclusão desta escola bíblica aqui, para a glória de Deus, com o tema falsos profetas. Vamos lá agora pegar aqui em Mateus 7:20. Pega a sua Bíblia aí, Mateus 7:20. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 7:20, que diz: mas como conhecer um falso profeta? A Bíblia nos diz, Mateus 7:20: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vai lá agora para João, carta de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Carta de 1 João, carta de 1 João, capítulo de número 4, versículo 1. Amados, não creiai em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Nós podemos ver que João ele escreve para que nós não creiamos em todo espírito, mas que nós provamos se o Espírito é de Deus ou não, porque tem muitos falsos profetas na terra. E agora, como é que eu vou provar? Você se pergunta, talvez ouvinte, o Espírito se é de Deus ou não? Você vai provar na oração, no jejum, e lendo a Bíblia e pedindo a Deus a direção, para ver se é de Deus ou se não é. Aí você vai entender. E Jesus falou que nós podemos entender o falso profeta. Nós podemos entender o falso profeta no capítulo de número 7:20 de Mateus: pelos seus frutos os conhecereis. Você vai conhecer o falso profeta por a forma dele pregar a palavra de Deus e pela forma dele agir na sua vida social. Você vai conhecer, ou ministerial, em todas as áreas da sua vida, vamos se colocar. Como um exemplo para nós entendermos se é um profeta de Deus ou não. Ele prega a doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. Se ele pregar, ele é profeta de Deus. Se ele não pregar a doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito, ele é falso profeta. Se ele não prega sobre jejum e oração, é falso profeta. Se ele não prega contra as vaidades do mundo, contra o pecado do mundo, ele é falso profeta. Como eu vou conhecer mais se ele é falso profeta? Se ele está usufruindo do dinheiro do povo. Chegou um lá certa vez e disse assim: eu te amaldiçoo, você está amaldiçoado. O outro falou assim: você está amaldiçoado, nunca mais andará. Isso é coisa de Deus? Isso é profeta de Deus ou profeta do Satanás, do quinto dos infernos? É do Satanás. E tem que se arrepender esses falsos profetas. Você, pastor, que é falso profeta, liberou na sua igreja aí o mundanismo, te arrependa. Jesus está dando oportunidade para você, né? Porque quanto à vida, há esperança aí. Jesus está dando oportunidade para todo mundo, os crentes aí que se apostataram da fé aí, você que não obedece mais a doutrina, é hora de você se arrepender, porque Jesus quer te salvar. E a porta larga leva à perdição, mas a porta estreita à salvação. Então tem muitos falsos profetas por aí. A gente conhece pelo jeito dele. Aquele falso profeta, aquele pastor que bate no peito e diz: meu time é esse. E o meu candidato ali vai ganhar. Só bater um palanque para fazer ali aquele discurso para o seu candidato. Eu sou pastor, a igreja, vamos votar. Certa vez, eu e um servo de Deus abençoado, homem de Deus, nós fomos pregar em um lugar. Na verdade ele foi pregar, ele me chamou, a gente acompanhou, e nós fomos lá.
E aí, nesse dia, era negócio de eleição, tempo de eleição. E aí o homem lá, o dirigente, sei lá quem era lá, e aí ele falou bem assim: irmãos, vamos ajudar o irmão aqui, ele é candidato a vereador. E você pode ver que a política atual é uma política corrupta, do diabo. Você vê eles falando aí: eu vou fazer, quando passa 4 anos não faz nada, quase nada do que prometeu, e a mentira é do diabo, e aqueles que mentem não herdarão o reino de Deus. Você aí que é candidato, se arrependa aí, ó, você que exerce essa função, se arrependa. Então, podemos ver. E aí ele estava lá: bora, voto para esse candidato. Aí quando o homem de Deus pegou o microfone, ele falou: irmãos, em vez de você sair, o homem de Deus que eu acompanhei, ele falou: em vez de você sair pedindo um voto, dando um panfletinho de voto para alguém, sai aí panfletando um evangelismo da palavra de Deus para ganhar alma. Ele falou assim, eu falei: esse homem é profeta de Deus. Ele falou isso. Agora o outro já estava na apostasia pedindo voto em cima do altar, do púlpito santo. Misericórdia. É o fim, igreja. É o fim dos tempos e nós precisamos se consertar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem não precisa de um conserto, atira a primeira pedra. Eu preciso de conserto. Você precisa de conserto. Jesus diz para nós nos preparar para encontrar com Ele. Prepara-te, ó Israel nova, Israel que Jesus nos fez adotivo, que somos gentios, ó Israel agora adotivo, prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus. Vamos nos preparar. Vamos lá, igreja. E nós podemos também entender que quem usa os profetas, no texto que lemos de João 4:1, nós podemos entender que quem usa ele aqui são o diabo. Por quê? Porque se ele é falso profeta, e se o Espírito de Deus não está nele, quem está nele? Só pode ser o capiroto, só pode ser o Satanás que está nele. Então quem usa o falso profeta é o diabo. E nós lemos também em Coríntios 2, capítulo 11, versículo 13, 14 e 15, né? Que nós lemos a palavra do Senhor Jesus. Então vamos lá, só para terminar aqui, Coríntios 11, 2 Coríntios 11, vamos ler novamente, para me dar a conclusão do estudo da escola bíblica nessa noite, para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, para a glória de Deus, versículo 13, 14 e 15. Glória a Deus. 2 Coríntios 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. O que acontece aí? O falso evangelho, o falso profeta não parece ser profeta de Deus? Tem muitos aí? Parece. A gente pensa que é de Deus. O homem fala bonito, o homem usa até a Bíblia, distorcendo uns textos. Se a gente não vigiar, a gente cai nele. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para nós tomar cuidado, porque o falso profeta, ele é como o diabo. O diabo, ele se transfigura, ou seja, transforma-se em anjo de luz, mas não é, ele faz ali uma imitação, uma ilusão, uma obra de mentira, de aparência, mas não tem nada a ver com aquilo. Ele parece só físico, mas por dentro ali é o Satanás, é o diabo. Então nós podemos ver que seus ministros de injustiça, do erro, do pecado, da perdição, da porta larga, quer se transformar em ministro de justiça. Eles se parecem profeta de Deus. É porque eles dizem assim: ah não, irmã, Deus quer teu coração, e todo mundo se alegra, né? Aí a gente pensa: moça, aquele é profeta de Deus, ele está falando que Deus quer meu coração. E tem uns que agora estão parecendo ser servo de Deus, que estão pregando até um pouco da doutrina, mas estão negando outra parte. Sabe a igreja que está hoje? Tem uns pastores aí, uns falsos profetas, que ele prega contra divórcios, segundo casamento. Ele prega contra futebol, ele prega contra política, ele prega contra mulher na liderança, ele prega contra tudo isso aí, mas ele é a favor da mulher viver no mundanismo, da mulher se pintar,
da mulher vestir calça comprida ou qualquer roupa do tipo, assim escandalosa. E ele prega meias verdades. Então está cheio desses aí. Está cheio desses aí, se transformando em ministro de justiça, mas é de injustiça. Então nós precisamos vigiar, porque o diabo está aí tentando nos enganar. Nós precisamos estar vigilantes para não ser enganado pelos falsos profetas, porque aqueles que seguem eles vão juntamente com ele para o abismo. Então nós precisamos estar vigilantes. Não é porque o homem prega certa parte da doutrina que ele é homem de Deus, não. Vai avaliar se ele prega a doutrina completa ou se ele prega só metade, porque tem uns que só prega metade, mas o resto da doutrina ele não prega. Ele prega uma coisa e não prega outra. Então muitos pregam aí, a doutrina é tudo, irmão, que está na Bíblia. Isso aqui é tudo, é doutrina. Doutrina não é só de veste, não. Doutrina é não falar, não agir, em tudo, não pensar. Doutrina é tudo que está na Bíblia. Isso é doutrina. Então tem muitos que falam, não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode isso, mas ele deixa os irmãos jogar futebol sem camisa por aí. Então, meus irmãos, que você que joga futebol aí, você se arrependa, tá bom? Porque Jesus está voltando. Jesus só vai levar aqueles que estiverem cobrindo a sua nudez e que não estiver junto com os ímpios, né? A Bíblia diz que nós devemos fugir das rodas dos escarnecedores. Devemos estar buscando a Deus em santificação, não correndo atrás de uma bola, mas correndo atrás da nossa salvação, da palavra de Deus, para chegar no céu. Que Deus abençoe os ouvintes deste ensinamento, que foi depois que nós retomamos agora a primeira escola bíblica com o tema falsos profetas. Deus vai nos direcionar. No próximo domingo Deus vai nos direcionar, se Deus nos permitir, com vida e saúde, para nós dar outro ensinamento segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos guiar. Você venha participar conosco aqui todo domingo dessa escola bíblica, para você aprender e para nós não ser enganado, porque aprendei de Jesus que Ele é manso e humilde de coração e vai encontrar descanso para as vossas almas. Que Deus abençoe todos os ouvintes da palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Não fica com raiva não, porque é Bíblia Sagrada. Vamos ler e vamos vencer, porque lendo a palavra de Deus nós conseguimos ter essa espada do Espírito para lutar contra o diabo e vencer o diabo e chegar um dia lá no céu para a glória de Deus. Deus abençoe mais uma vez todos os irmãos, ouvintes, amigos da palavra de Deus. Bem, vamos ouvir agora o pastor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que ele vai terminar em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor Jesus preparou para nós